Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também aqueles que nos assistem de casa, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e também nos assistem pela internet. Hoje é um domingo muito especial na liturgia desse tempo do Advento, em que a igreja prepara o nosso coração e nos anuncia com muita segurança a razão de ser da nossa alegria nesse tempo do Natal, que é celebrarmos o nascimento de Jesus. Pode parecer contraditório, porque muitas vezes nós ouvimos o Evangelho, e isso é real, é verdadeiro. Ouvimos nosso Senhor nos dizer que para nós sermos seus verdadeiros discípulos, nós precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos carregar a nossa cruz. E talvez isso já poderia trazer para nós uma interrogação. Mas como nós vivermos alegres ou sermos alegres, se precisamos renunciar à nossa vontade, renunciar a nós mesmos, e precisamos carregar a cruz? Quantas vezes nós ouvimos que o caminho do cristão para chegar ao céu é um caminho de cruz? E agora a igreja vem nos falar de alegria, vem nos convidar a nós nos alegrarmos no Senhor. No dia em que Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão por São João Batista, ali estava São João Evangelista e presenciou aquele momento. E ele, logo que Jesus saiu, ele foi atrás de Jesus, com outro discípulo, dizendo: Senhor, nós queremos seguir o Senhor para onde o Senhor for. Empolgado com aquele momento, viu aquele momento daquela revelação da Santíssima Trindade, aquela voz do céu que ecoou sobre Jesus, a pombinha como símbolo do Espírito Santo que pousou sobre ele. Empolgado com tudo aquilo, com a chegada do Messias, ouvindo João Batista apontar e dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E todo empolgado, alegre como um jovem, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, nós queremos seguir o Senhor para onde o Senhor for. Jesus olhou assim de maneira muito simples e discreta e disse: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas se quiser, vem e segue-me. E a igreja hoje vem nos dizer: meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Mas não há nenhuma contradição, porque se nós temos Jesus, nós temos tudo. Se nós temos a graça de Deus em nosso coração, nós temos tudo, temos o essencial, temos o necessário para a nossa salvação. Se nós vamos nos aproximar da festa do Natal e vamos acolher Jesus em nossos corações pela Sagrada Comunhão, não precisamos de nada mais. Por isso, com toda a verdade, a igreja nos diz: meus irmãos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Mas alguém poderia dizer assim: mas essas falas do apóstolo São Paulo, a carta aos Filipenses, era um homem muito prendado, com muitos dons, fazia milagres, atraía as multidões. Mas qual é o contexto em que São Paulo escreve essa epístola? São Paulo está preso. Na ocasião em que ele escreveu essa carta aos Filipenses, São Paulo está preso, sem ter feito crime algum. Então, seja, padecendo por amor de Cristo, perdeu a sua liberdade física, mas o seu coração estava livre para Deus. É a verdade que liberta o coração, que liberta a consciência. E por isso que é tão importante para nós que dentro desse contexto, ele estava na prisão, mas um coração que estava em Deus encontrava a alegria, a serenidade e a paz. E dentro desse contexto, São Paulo escreve aos Filipenses dizendo: meus irmãos, alegrai-vos. Mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Inspirado pelo Espírito Santo, porque se tinha consciência em paz,
gozava da verdadeira alegria. É bastante interessante que, quando nós nos entregamos a Deus, quando nós, com a graça de Deus, nos esforçamos para a prática do bem, para essa luta, essa renúncia, nós encontramos a paz. E encontramos uma alegria que às vezes não é possível descrever. Mas só aqueles que experimentam essa entrega ao Senhor, da consciência, do coração, dessa luta, ao terminar o seu dia, podem serenamente reclinar a cabeça no travesseiro e descansar no Senhor. A alegria quando nós fazemos uma boa confissão, recebemos o perdão dos nossos pecados. É preciso experimentar para viver. A alegria de nós recebermos a Jesus na Sagrada Comunhão. A alegria de nós termos esse encontro com o Senhor na Santa Missa Dominical e retornarmos para as nossas casas com a consciência tranquila, o nosso dever principal do domingo cumprido. A alegria quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, é nos alegrarmos no Senhor, é vivermos essa alegria no Senhor, custando para nós algum sacrifício, mas encontramos a serenidade e a paz no Senhor. Um versículo do profeta Neemias, capítulo 8, versículo 10, nos diz: não haja tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não haja tristeza, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós aprendemos no catecismo, os frutos do Espírito Santo, os 12 frutos do Espírito Santo, um deles é a alegria, é a serenidade, é a paz na consciência. E é bastante interessante que os santos padres nos dizem que ser triste é quase sempre, muitas vezes, pensarmos em nós mesmos. E o Santo Padre, o Papa Francisco, que fala muito sobre essa alegria cristã, nos diz que quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, quando nós olhamos para nós mesmos e de certa maneira julgamos que nós podemos ser felizes sozinhos, não há mais espaço para os outros, não se deleita mais na doce alegria. Queremos demonstrar para os outros que nós estamos tristes, queremos demonstrar para os outros que nós não queremos partilhar de nada, nos fechamos em nós mesmos, sempre nesse egoísmo que é destruidor para nós, que tira a nossa alegria interior. O nosso coração precisa estar sempre aberto à partilha, sempre aberto à partilha, a nossa convivência com o próximo. Nós estamos sempre dispostos, onde nós estamos, com quem nós estivermos, nós irradiarmos essa luz do Senhor, essa luz da fé, essa alegria de nós servirmos ao Senhor. E por que não? Se nós cremos, se nós confiamos, se nós esperamos no Senhor, nele nós encontramos a alegria. Voltemos o nosso olhar para o Evangelho deste domingo. E nos deparamos com João Batista, que é questionado sobre a sua vida, quem ele é. Batizava, fazia milagres, arrastava as multidões. Tu, quem és? Aqueles que conheciam as Escrituras sabiam que estava no tempo do Messias. Surgiam, naquele tempo, até falsos profetas, dizendo-se Messias, o Salvador, porque estava no tempo messiânico, as profecias se cumprindo. Então João Batista poderia facilmente passar-se pelo Cristo. Mas como nós mencionamos ontem na novena, homem verdadeiro, homem coerente, ciente de aquilo que ele tinha era dom de Deus, ciente de quem ele era, que sem a graça de Deus, sem os dons de Deus, era nada. E quando questionado quem ele era, se ele era o Cristo, o Messias ou não, com muita verdade João Batista diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, para nós prepararmos o caminho para o Senhor. E não era somente força de expressão, tanto ele era convicto disso, porque quando ele está na prisão,
com muita serenidade e tranquilidade, ele vai dizer: a minha missão está se cumprindo, é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua, desapareça. Era de fato convicto da sua pequenez, mas ao mesmo tempo entregue ao Senhor, mas ao mesmo tempo confiante no Senhor. O Salmo 33, no versículo 9, é algo bastante proveitoso para nós meditarmos. Inspirado pelo Espírito Santo, o profeta faz esse convite a nós: provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Provai, saboreai, experimentai e vede como o Senhor é bom. Como é bom nós servirmos a Deus. Como é bom, é proveitoso, é salutar para nós a nossa luta contra o pecado, a nossa luta contra o mal. Feliz o homem que se refugia junto dele. Aos que buscam o Senhor, não falta nada. Jesus faz um grande elogio a João Batista. Esse homem penitente, um homem de oração, muito firme nos seus princípios. E um fato bastante interessante do Evangelho, que quando nós agimos com verdade, com sinceridade, com a consciência tranquila da verdade, da honestidade, nós encontramos essa alegria no Senhor. Podemos dizer que nós nos encontramos com o Senhor. E o Evangelho é tão rico de detalhes, e nada é por acaso, tudo faz parte do plano da providência de Deus, que nessa circunstância em que João Batista foi questionado quem ele era, que o Evangelho de hoje nos mostra, e que ele poderia facilmente passar-se pelo Cristo, e como ele foi fiel à verdade, consciente da sua missão: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Ele pôde provar e experimentar essa alegria de encontrar-se com o Senhor, porque no dia seguinte que acontece a chegada de nosso Senhor e o batismo de Jesus, depois desse fato do Evangelho de hoje, João Batista foi questionado, um grupo de fariseus que foram lá questioná-lo quem ele era, e ele humildemente reconhece a sua pequenez, que era apenas uma voz que preparava o caminho do Senhor. E no dia seguinte, Jesus se aproxima para ser batizado por ele. É sempre assim: quando nós nos entregamos a Deus, o Senhor vem ao nosso encontro. No meio da nossa cruz pesada, quando nós nos entregamos a Ele, o Senhor vem ao nosso encontro. Nos sustenta, nos fortalece, nos alegra. E quantas vezes todos nós podemos ser testemunhas, um pouco mais, um pouco menos, de acontecimentos em nossas vidas. Às vezes é preciso acontecer alguma tribulação, algo maior, para tocar o fundo da nossa consciência, do nosso coração, e nós percebermos o nosso erro, a nossa falha, e percebemos que nós precisamos mais de Deus, que nós precisamos dar um passo mais generoso para servir ao Senhor. Se não experimentamos isso ainda, em algum momento vamos experimentar. E naquele momento julgamos que algo que foi ruim para nós, materialmente, humanamente falando, mas um momento de reflexão, um momento de pensar na nossa vida, um momento de pensar no quanto nós precisamos servir a Deus, estar com a nossa consciência serena, tranquila, na graça, o quanto nós precisamos mudar algumas das nossas ações, algumas das nossas atitudes. E quando ao Senhor nós nos entregamos, nos encontramos com Ele. E no dia seguinte, Jesus aparece ali às margens do Jordão para ser batizado. E João Batista, cumprindo a sua missão, que era preparar o caminho do Senhor, vai apontar para ele e dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira os pecados do mundo, a Ele vocês têm que seguir. Dele não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, nós prepararmos o nosso coração, a nossa alma, para nós celebrarmos o Natal já no próximo fim de semana. Vamos celebrar a festa do nascimento de nosso Senhor. Nós teremos
diversos horários de confissões durante essa semana, de modo especial no fim de semana, para nós prepararmos o nosso coração. Aproveite essa semana que antecede o Natal para rezar, para pedir a Deus essa clareza de consciência, o arrependimento dos pecados, para que possa apresentar ao Senhor nesse Natal algum propósito, alguma boa resolução, e para que nós, com muita verdade, com muita sinceridade, possamos dar o testemunho da nossa vida, da nossa fé. Pedimos ao nosso Senhor que Ele nos faça entender e que Ele nos conceda esse fruto da ação do Espírito Santo em nós, da alegria. Que nós consigamos entender o valor da renúncia, da cruz, do sacrifício. E sobretudo que nós possamos encontrá-lo nesse caminho, para que Ele nos fortaleça. E com essa certeza, com essa convicção, feliz o homem que se refugia junto dele. Provai, saboreai e vede como o Senhor é bom. Aos que buscam o Senhor, nada lhes falta. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé e juntos cantemos a nossa profissão de fé.